Bom dia aí, meu segundo de edificações. Atrasamos um pouquinho para começar a aula, mas tudo bem, estamos firmes, todo mundo aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Lembrando que essa semana aí tem uma surpresa boa para vocês, né? Não tem dever de casa essa semana. Ah, que coisa maravilhosa, hein? Semanas vão ficar 10 dias aí, sem problema com história. Ai, que coisa mais boa. E aí, meninos, dito isso, o meu estagiário hoje, o professor Weber, né? E eu vim trabalhando, mas deu um problema de saúde lá, mas próximo ele vai estar com vocês aqui, o professor que está conosco aí. Né? E, moçada, vamos lembrar aqui, alguém lembra o que foi a ideia da aula passada? Alguém está lembrando? Alguém lembra o que foi o assunto da aula passada? Antes da prova, obviamente. Alguém lembra aí? O que foi o assunto? Pré-prova? Oligarquia, Lara, concordo com você. Mas oligarquia de qual setor? Basicamente. Oligarquia de qual setor? Quem lembra aí? Ninguém lembra? Oligarquia do? Do? Ninguém digitando aí? Eu falo para vocês, oligarquia do café. Ô, gente, e vamos lembrar, vamos lembrar aqui. Como é que era? Eu coloquei no quadro uma coisa muito importante. Ô, César, não deu certo, hein, cara? Não deu certo, hein? Mas tudo bem. Mas tudo bem, o que vale é participar. Né? Eu coloquei para vocês, meninos, aí, ó, um negócio chamado, moçada, no quadro lá, muito importante, que eu marquei no quadro e até destaquei. Alguém lembra o que a oligarquia faz com o Estado brasileiro? Alguém lembra? Falei para vocês uma coisa muito importante, isso é importante pra caramba. A oligarquia, ela faz o que com o Estado brasileiro? Alguém lembra a palavra que eu marquei lá? Alguém tá lembrado aí? Alguém lembra? Alguém tá presente? Alguém tá vivo aí? Alguém lembra? Se não lembra, não lembro. Fala que não, porque só vou falar sozinho aqui. Alguém lembra, gente? De qual que é a palavrinha mágica que eu coloquei no quadro? Até marquei no quadro na tela. Lembra aí, Lara? Controla? Oi, ô Cezão. Controla? Não ouvi, desculpa, não ficou nítido. Controla? Controla, concordo com você, cara. Mas eu coloquei, eu não usei a expressão controla, você tá certo. Mas eu usei um outro nome mais técnico. Alguém lembra? Vou falar então, ninguém lembra. Eu vou chamar, o David chegou agora aqui, eu vou chamar de aparelhamento. Ou seja, o cara faz o que, César? Ele vai aparelhar o Estado em benefício próprio. Lembra disso? Aí eu pergunto para vocês, como é que é a sociedade brasileira naquele período e hoje em dia? Extremamente o quê? Do ponto de vista econômico e social. Como é que a sociedade brasileira é? É uma sociedade muito o quê? Gente, como é que é o Brasil hoje em dia? A sociedade, como que ela é? Vou falar para vocês pensarem comigo, vou dar um exemplo. Pessoal do Cefet, galera do Cefet aqui. O pessoal às vezes fica bravo, reclama, tudo mais, com razão, às vezes, né? Do L. Também acho que às vezes o L me pega pesado, às vezes. Mas vocês, dentro do que é possível, estão tendo aula ao vivo. Aula ao vivo. Eu uso o Google, eu uso essa plataforma aqui, o professor usa o Teams, cada um usa a plataforma que acha que é mais confortável para o professor para vocês. Como é que tá as escolas do Estado no geral? Como é que tá as aulas do Estado? É que o João tá pedindo para a gente entrar. Ué, já acertei. Não tá aqui não, Cecília. O João tá aqui não, Cecília. Tá no link errado, Cecília. Olha lá, meninos. Tem ninguém pedindo para entrar, não. Como é que tá as aulas do Estado hoje em dia? Escola pública do Estado? Não tá tendo ao vivo. Não tá tendo aula ao vivo. Ô, Eduardo, a Paty também não tá aqui pedindo para entrar, não. Manda até o. Aqui, não dá para você ver o print, né? Deixa eu tirar o print pra você ver aqui, ó. Que quando alguém vai entrar, aparece aqui em cima. Ó. Não tem ninguém pedindo. Ah, tem. Ah, tem sim, perdão. Não, tem só o David. David para entrar. Ah, tá sim, perdão. Eu vacilei, perdão, desculpe. É quando tá ficando velho. Ou seja, não tem aula no Estado. A pergunta é por quê? Por que não tá tendo aula no Estado ao vivo? Porque os alunos não têm condições, essas coisas. Porque os alunos, de forma esmagadora, não têm acesso à rede de comunicação. E alguns têm, outros não têm que celular pré-pago de crédito que não aguenta. A galera não tem. Então, no Brasil, a sociedade ela é extremamente, historicamente, a sociedade ela é desigual. Desigual. E uma pergunta da minha aula agora, uma pergunta pontual, super importante, que vocês vão ficar de queixo caído. Eu não sei os dados corretos, mas vou falar para vocês aqui.
Nos anos 70, tudo bem na matéria de hoje, gente, no Brasil, nós tínhamos no Brasil mais ou menos em torno de 85% da população brasileira era católica. 85% do Brasil, ou mais um pouco. Hoje em dia, pouco mais de 60% da população brasileira é católica. A pergunta é, por que, Ercão? Por que as pessoas deixaram de ser católicas, de modo geral aí? Alguém na sala que quiser falar, que se sentir à vontade, converteu, pode falar pra gente ou não, nada a ver? Alguém na sala que se converteu, quer dizer, deixou de ser católico e é cristão não católico. Alguém na sala aqui que converteu, quiser falar, fica à vontade. Por que as pessoas se convertem no geral aí? Porque as pessoas não acreditam mais no catolicismo. E vão buscar respostas em outras perspectivas. Por que eu estou dizendo para vocês isso? Você converteu, João? Converteu, João? Sim. Quer falar para nós o que foi, por que você converteu? Você tinha vontade de falar? Você fala para nós aí, cara. Se puder falar para nós, a gente agradece participar desse momento importante da aula aqui. João está digitando, achei que digita um quadro aqui. Então, moçada, o que vai acontecer no Brasil aqui? Eu vou criar um negócio no Brasil que é super importante, que eu vou chamar aqui, ó, de movimentos. Eu vou chamar aqui, ó, de movimentos sociais. E eu vou enfatizar agora na aula de hoje, meus queridos, um negócio muito importante, chamado de movimentos sociais que são messiânicos. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Que esse texto aqui, alguém digitou aí, vou olhar só um minutinho. Esse texto aqui, esse tema é muito importante, muito recorrente para entender muita coisa. Ô, gente, olha que louco isso aqui de colocar aqui. Eu não vou preocupar, eu estou falando de transição de século, tá? 19 para 20. Olha só, quem digitou aqui? O meu ponto de vista não tinha muito sentido as explicações. Beleza, aí você passou buscando as explicações. Conservadorismo também, Ana Clara? Conservadorismo também é importante, Ana Clara. As pessoas passam a ser conservadoras também. E, quer dizer, cada um busca um caminho, cada um tem uma forma de generosidade, né, de expressar a fé. Quem é ateu não tem, mas, no geral, as pessoas têm essa discussão é importante, e é importante, muito importante. E aí, coloquei aqui, meninos, movimento messiânico. Já vou falar uma coisa para vocês. Vocês já viram o conservadorismo total, às vezes, João? Isso é complicado mesmo, cara. Vocês conhecem o Henrique Cristi? Conhece o Henrique Cristi? O César Rio. Qual que é a do Henrique Cristo, teoricamente? O que o Henrique Cristo fala que ele é? A Lara Renda aí. O que o Henrique Cristo fala que ele é? O Henrique Cristo. Eu sou Deus, velho. O Henrique Cristo, ele é bem modesto, né? O Ercão Perdes é humilde. O Henrique Cristo fala o quê? Que ele é a reencarnação de Jesus Cristo. Para nós, hoje em dia, isso, para a maioria das pessoas, soa até um pouco como chacota. Mas tem gente que leva a sério isso. Ele tem um templo em Curitiba, gente, falando sério, tá? Em Curitiba, tem um dia certo lá que ele vai sentar no templo, no trono lá, e vai ser adorado. Vou repetir, vai ser adorado. Senta lá, né? E aí, moçada, ele se diz o Messias, ele diz o Salvador. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu falo da minha aula agora, tudo a ver com a minha aula, por que as pessoas aceitam esse tipo de comportamento? Por que as pessoas aceitam esse cara como Messias? Elas acham o que dele? Porque as pessoas, quem que é essas pessoas que vão nessas igrejas aí? Que tem o cara quem que são esses caras? São pessoas que, no geral, geralmente o quê? Muito humildes, simples. E aí, moçada, como no Brasil, no século XIX, século XX, o Estado é aparelhado, eu vou colocar no quadro aqui para ficar fácil o texto, para cabeção. Olha lá, vamos lá. Vou colocar aqui meu amigo César no quadro aqui. Vamos lá, meninos, ó. Vou colocar aqui. A sociedade brasileira, no final, vou colocar no final, vai. No início, mais forte, mais bonito. No início da República, era totalmente desigual. Ou seja, a desigualdade social ela é muito grande. E a população brasileira, de forma geral, meu amigo César, ela tinha uma característica, velho, de ser uma sociedade, cara, em total miséria. O povo é pobre. O povo, além de ser pobre, ele pode ser, o povo, além de ser pobre, o povo ainda, de forma geral no Brasil, que é um país rural, lembrando, moçada, hoje no Brasil, vou chutar aqui, eu não sei, tá? Vou chutar mais ou menos aqui. Em torno de 15% da população brasileira vive na zona rural. 15%. Na época era 70%.
Então, as pessoas vivem na zona rural. As cidades, no geral, são menores, o pessoal vive na zona rural. Então, quem é que é o dono da fazenda, no geral? Quem é que é o dono da fazenda? O coronel. Então, os caras o quê? São miseráveis, e vou colocar aqui também, e vivem, vou gastar em português hoje, né? Vou gastar em português hoje. E vivem sob o jugo dos coronéis. Ou seja, meninos, os coronéis o quê? Mandam na sua vida. A sua vida você tem valor se você obedecer aquilo que o coronel manda. Se você não obedecer o coronel manda, seu infeliz, você vai sofrer punições. E aí, galera, isso aqui é muito foda por qual motivo? Isso aqui gera um período totalmente aqui. Rabisquei o quadro. Olha lá. Um período que, meninos, ó, de gigantesca, Cezão, vou colocar até a estrelinha aqui, de gigantesco abusos e humilhações. Cara, você tem que viver aquilo que o coronel te manda. E vamos pensar isso aqui no Nordeste brasileiro, onde a população é mais pobre, onde a seca é mais pesada, onde a miséria é maior ainda. As pessoas são muito, os coronéis são muito mais poderosos que no Brasil. Então, o que acontece? Vamos supor que o César é meu, eu sou coronel, o César é meu agregado, mora na minha fazenda. Eu falo com você, César, seu maldito, seu burro, seu animal, você derrubou o leite, que absurdo. Eu vou te dar um mundo, você deve de lavagem, teu tipo de boca. Falou, coronel, você querer, sem querer o caralho, seu incompetente, seu burro, e dou um esporro no César. O César faz o quê? Ele fala assim, ó, César, ó. Respira fundo e não me dá uns tapas, manda para quando a gente quiser mandar. Por que o César tem que me aguentar? Porque ele depende de mim. Então, a humilhação diária que eu faço com o César e com as outras pessoas, os abusos que eu faço, e muita questão, até abuso sexual mesmo, né? É muito como você vê, sei lá, o dono da fazenda quer namorar a filha do camponês, é um negócio muito, muito agressivo, muito abusivo essas questões aí. E o César faz o quê? O César tem que puxar. E pensa, o César pensa assim, filho da puta, eu tô metendo a mão na tua cara que eu tenho, você não tem ideia. Mas o César tem que segurar a onda. Porque o César precisa de mim. E se o César se rebelar contra mim, além dele perder o espaço que ele vive aqui, ele vai ter o filme queimado com todos os coronéis. Eu falo, ó, sabe o César cabeludinho lá? Tranqueira. Então, Cezão, você tem que puxar. Só que as coisas vão começar a mudar. Agora sim. Vai surgir uma figura muito importante, chamado de, olha lá, vou ter esse mais ou menos, vou ter esse bonitinho. Vamos lá, você vai ter o quê? Contudo lá, mas ó, no sertão da Bahia, que é um lugar super pobre, sertão da Bahia, surgiu eu vou chamar agora aqui, que você vai entender a música no começo da aula. Vai surgir um cara que eu vou chamar de Beato. Beato. E quem que é esse cara? Esse cara tem um nome chamado de Antônio Conselheiro. E o que o conselheiro faz, moçada? A primeira coisa que é um beato. Hoje em dia, um beato, pra gente hoje em dia, assim, a gente tem uma noção, que é católico aí, sabe, né? Aquela pessoa que fica muito na igreja, o pessoal chama de beato. Né? O que é o beato? É o cara que, tipo, tem muita senhora mais velha que fica o tempo todo na igreja. Fala, beata do padre. O beato, então, é um cara muito religioso. E o conselheiro, ele fala assim, ó o conselheiro mexendo com fogo, ele fala assim, está errado. Não está certo. Os homens precisam de ter dignidade. A palavra de Jesus dizia que todos os homens são iguais e que ninguém tem que ser molestado moralmente pelos coronéis. Que absurdo. E o conselheiro se dizia, e aí, gente, agora importante, parte teórica agora aqui, pumba, importante, com calma aqui. O conselheiro se dizia católico, tá bom? Mas ele não era católico, beleza? E aí, moçada, o que vai acontecer? O conselheiro, ele vai criar
vai ter, porque, gente, Bahia, sertão é ferrado, seca pesada. E vão ter locais que eram desertos. O que o conselheiro faz? Ele vai criar uma comunidade alternativa, chamada de comunidade. Essa comunidade eu vou chamar aqui, meninos, de bonito, eu acho legal lá, chamado de Canudos. O que é Canudos? Canudos é uma vila onde todo mundo é bem-vindo. Canudos é uma vila onde todas as pessoas vão ter suas casas. Canudos é um lugar aqui, meninos, olha que louco Canudos é. Canudos, eu vou quadrar com a bonitinha aqui agora. Vou gastar minha aula hoje. Vou trazer um pouquinho a aula hoje mesmo, vou até 10 horas a aula hoje. Canudos, o que, meninos? Canudos é algumas coisas importantes. Primeira coisa, em Canudos, olha que louco isso. Não há propriedade privada. Todo mundo é dono daquilo ali. Todo mundo é dono daquilo que ele vive. Em Canudos, Cezão, os caras também, velho, em Canudos, importante também, em Canudos, a lei é o conselheiro. Ele é que define as questões. O conselheiro, e detalhe, o conselheiro é um cara extremamente moralista. Não coube meu quadro aqui. Moralista. O que é ser um cara extremamente... Não vai caber, vai. Conselheiro, agora vai. Ele é um cara extremamente o quê? Moralista. Por que ele é um cara extremamente moralista, moçada? Porque ele se diz enviado de Deus. Então ele é contra uma porrada de coisa. Lá em Canudos, vou desligar o quadro aqui. Primeira coisa, em Canudos. Não aceita bebida alcoólica. Ferrou, Cezão. Não aceita bebida alcoólica. 2, ele não aceita prostituição. 3, ele não aceita jogo. Ou seja, a cidade é dele. Ele faz aquilo que ele quiser. E o que é legal? Mas o que é legal do conselheiro? Lá ele tem uma ideia. A ideia do conselheiro é fazer o quê? Todo mundo que chega, que siga as regras, vai ser o quê? Bem acolhido. E ele vai ter 12 sujeitos, ó o número, 12 sujeitos para cuidar de cada área da cidade. Tá entendendo a analogia do cara aí? Quem que era um cara cabeludo, barbudo, de roupa branca, que tinha 12 caras que seguiam ele? Jesus Cristo. Então, moçada, ele quer fazer um lugar santo. Mas aí, até aí, tudo bem. Enquanto não está enchendo o saco, do ponto de vista do Estado, beleza. Só que o conselheiro começa a criar umas treta. Ah, gente, detalhe. E aí eu falo, César, e o coronel, seu maldito, desgraça. Parou. Vai gritar com a sua mãe. Comigo não me respeite. Eu falo, uai, César. Reagiu aí, cara. Sim, senhor. Eu vou te mandar embora. Fala assim, eu posso ir. Eu posso ir. Agora eu tenho para onde ir. Eu vou para Canudos. Lá eu vou ser respeitado. Lá eu vou ter minha casa. Lá eu vou ter meu pedaço de chão. Eu vou ter minha comida. Eu não vou precisar aguentar essa molação desse estresse teu aí não, seu nojento. Então, olha o que o conselheiro fez para o César e para os sertanejos que viviam oprimidos, viviam miseráveis, viviam na desgraça. O conselheiro deu para eles aqui, ó, César, vou colocar até aqui uma setinha importante, cara, e vou colocar de azul, que vai ficar bonito meu quadro hoje. Pode mandar para a aula hoje. O conselheiro deu para eles um negócio chamado de opção. Ô Cezão, agora, cara, você não tem mais que sujeitar a qualquer coisa. Qualquer coisa não serve mais para você. Você tem a opção de ir para outro lugar. Pegar você, a sua mulher, seus 9 meninos e levar para outro lugar. Para ter uma vida digna. E quando o Cezão chega lá, fala assim, chega lá, bom dia, eu sou o César, vim de tal lugar. Parem tudo. Construa uma casa para o novo morador. E aí o pessoal construiu em mutirão uma casa. Você fala assim, a casa é simples, mas é sua. Uai, a casa é sua. É seu espaço. Bem, quer dizer, não é sua. Você vai usar a casa enquanto você estiver aqui, mas a casa não é tua, você não vai vender para ninguém. A casa é nossa, é da comunidade. Gente, vocês estão percebendo o que o cara está fazendo?
Quando eu gritava com o César tinha que baixar a cabeça, era uma coisa. Quando eu grito que o César responde, o que, que eu perdi enquanto coronel? Respeito? O respeito, não sei quem falou respeito, não vi quem falou respeito, mas eu falo que mais que o respeito, é o respeito. E aquela coisa, e o poder na Clara. A palavra eu queria é essa. Eu perdi o poder. Eu não posso mais tratar o César da forma, ou o César, ou o Tana, ou os meninos estão aqui com a foto com a Júlia, com o Theo, com a Carla, eu não posso tratar os meninos mal mais. Porque se eu ficar enchendo muito o saco, se eu ficar nojento com eles, eles vão embora. E eu perco a minha mão de obra. Eu perdi meu poder. Cara, começou a incomodar, hein? Enquanto é um loucão que fica falando, porque Jesus é que tem, beleza. Quando o cara começa a dar opção, tanto é, moçada, que Canudos começa no ano de 1877. Em 1890, Canudos é a segunda maior cidade da Bahia. Canudos chega a ter, no final do século XIX, 30 mil habitantes. Gente, é a segunda cidade da Bahia. Só que agora vai começar a ter um BO na minha aula aqui, um BO na minha aula, que é um BO feio e um BO muito sério. Gente, tá fácil por enquanto? Podemos seguir uma pergunta, uma pergunta, uma dúvida? Podemos seguir? Beleza. Então, ministro, um detalhe, só o conselheiro começa a entrar numa seara que não é da conta dele. O conselheiro, ele se diz abertamente monarquista. Ele fala assim: a república é um governo do diabo. Somente alguém ungido por Deus pode governar o país. E ungido por Deus era Pedro II. Quando tiraram Pedro II do poder, puderam Satanás no governo. Então, os militares, os cafeicultores, os conselheiros, são Satanás no poder. Ele fala: eu sou monarquista e quero a volta da monarquia. Se Pedro morreu, que traga o herdeiro. Começou a entrar numa seara perigosa. E agora é o pior dos negócios que o conselheiro faz. O conselheiro, ele faz um negócio muito louco. O que o conselheiro faz? Ele vai se recusar a pagar, ele se recusa a pagar impostos. O que ele fala? Ele fala: olha, primeira coisa, esse Estado a mim não é verdadeiro. É um Estado que a mim não responde. É um Estado do demônio. Nós não usamos nada do Estado do demônio. Se eu não uso nada do Estado do demônio, eu não pago nada para o Estado do demônio. Conselheiro, mas tem que pagar imposto, meu amigo. Ele fala assim: não pago. Nós aqui em Canudos não pagamos imposto para o governo de Salvador. Para quê? Não usamos nada do governo. A estrada a gente que faz, a água a gente que organizou, a cidade eu que gerencio, com o dinheiro que a gente consegue arrecadar nas vendas do nosso queijo, do nosso leite, da nossa mandioca, da nossa farinha que a gente faz aqui, a gente via, a gente faz. Por que eu vou pagar imposto para o governo? E aí, moçada, o negócio começou a degringolar. O que o pessoal dizia? Esse cara é perigoso. Por que ele é perigoso? Porque ele deu para o César a opção. Porque ele questiona o governo. Porque ele não paga imposto. Então, o cara é perigoso esse sujeito. Ele é perigoso demais da conta. E aí, moçada, ele começa, o conselheiro, detalhe, ele também ele fala assim: não admito casamento civil. Porque o Estado brasileiro, para mim, não existe. O casamento que vale é o casamento que eu celebro, que eu faço. Gente, o Canudos tem um filme muito legal. Se vocês gostam de filme aqui, o pessoal gosta de filme, é um filme que eu gosto muito, chama Canudos o filme, né? Lembra do Zé Vil que morreu? Zé Vil que é o cara que morreu, mas é um filme brasileiro, muito bom filme, tem 2 horas e meia de duração. É um filme, não vai passar para vocês na sala de aula, mas é um filme que vale a pena assistir, que explica e mostra a organização da cidade de Canudos. É uma cidade. Só que era uma cidade, teoricamente, isolada do mundo, dentro da Bahia. E isso começou, a história começou a vazar. Um fala, o outro fala. E Canudos passou a ser no Brasil conhecido como a terra dos fanáticos. E a imprensa começou a detonar Canudos, dizendo que era um estado quase comunista dentro do Brasil.
aí eu precisava de um pequeno clique para arrumar confusão. O que vai acontecer com esse estado? Também, obviamente, como disseram aqui, tem o primeiro poder, né, Ana? Eu vou colocar aqui, meninos, esse estado aqui, a estrelinha aqui, é um estado, essa existência, ela passou o quê? Essa existência, ela passou, a incomodar. E, obviamente, precisa ser destruído. E o que aconteceu? O que vai acontecer para eu arrumar um pretexto? Basicamente, moçada, essa matéria é bem legal, essa matéria é uma aula bem fácil, uma aula bem legal, bem fácil. O que vai acontecer? Você vai ter aqui uma coisa bem legal, que é o seguinte: o conselheiro comprou madeira de uma loja aí, uma cidadezinha da Bahia lá. Comprou madeira do cara, o cara recebeu o dinheiro da loja, e o cara não entregou a madeira para o conselheiro. Madeira, coisa comum, é um problema comercial. O que os caras fizeram? O jagunço, quer dizer, jagunço não, a parte, teoricamente, eu chamava de polícia, mas não é esse nome, tá? A polícia de Canudos faz. Os caras vão lá e dão uma surra no comerciante. Ou seja, era o pretexto. O que o pessoal fez? O conselheiro é o mandante dessa agressão. Vão prender o conselheiro. E aí mandaram, a gente vai fazer até com a mão aqui. Vou fazer com a mão pra vocês, tá? Mandaram 6 policinhas para prender o conselheiro. Chegaram em Canudos, bom dia, bom dia. Nós viemos aqui prender o conselheiro. Você fala, o quê? O conselheiro cometeu um crime. Aliás, vários crimes. O crime ele cometeu. Ele insulta a República, ele não paga imposto, e agora ele mandou dar uma surra no comerciante. 6 policinhas prender o conselheiro. O que vocês acham que aconteceu? Tá 6 policinhas. Seis contra uma cidade inteira? Cezão. Exatamente. Seguinte, aconteceu que os policiais foram mortos, tiveram a cabeça arrancada e pregaram a cabeça dos caras na entrada da cidade. Ou seja, você entrar na coisa, tinha lá, meu senhor, tinha uma cabeça lá, uma cabeça pendurada na entrada da cidade. Isso é verdade, tá? Isso é sério. O número, porque aí tem um número, né? A pessoa que é 6, que é 8, que é 3, enfim, mas enfim, a ideia é que os caras foram mortos, arrancaram a cabeça dos caras e puseram na entrada da cidade. Isso porque era dos bons costumes, né? Exatamente. Arrumei o pretexto que eu queria. E aí eu trouxe para vocês aqui, não vou falar mais nada, só vou falar rapidinho. Você tem aula com a Érica, né? Literatura ou redação? Redação, né, a Érica? Os dois. É a da literatura para vocês? Já leram um livro, já leram o Euclides da Cunha? Conhece esse cara? Já leram ele não, né? Sertões, já leu Sertões? Então, quando eu rapidinho aqui, momento Ercão, ok, veja! Vai ter um cara chamado Euclides da Cunha que vai fazer um romance chamado de Os Sertões. Eu mostro o vídeo para vocês, sem spoiler. Pra vocês verem os vídeos aqui, foi um vídeo. Quase fechei a aula, apertei o botão errado. Só um minuto, gente, peraí. Quase fechei a aula. Peraí, tem que sair aqui, minimizar, peraí, aqui, pá. Segundo. Aqui, pá, deixa eu ver aqui. Cadê, gente? Área de trabalho, não tinha. Quase fechei a aula, apertei o botão errado. Não, quero área de trabalho. Não, gente, cadê o negócio? Aqui, pronto. E aí o vídeo para vocês verem aqui, mas aqui é um vídeo bem legal. Minha aula de hoje vai na aula, tinha muito o que falar, mas não era tempo, tudo bem. Eu vou falar para vocês sobre mais 2 movimentos importantes. Esse aqui é bem legal. Agora, vamos lá, Goiabão. Gente, tá lá. Deixar aberto antes de sair, mas o olhar fechou, né? Boa, tá aqui. Vamos ver que legal esse vídeo. Presta gente, atenção, ó. Atenção, 2 coisas. Na justificativa para eu atacar Canudos e na obra de Euclides da Cunha, que é Os Sertões.
verdadeiro Brasil nos aterra. Trocamo-lo de bom grado pela civilização mirrada que nos acotovela na Rua do Ouvidor. O Brasil não conhece o Brasil. Em 1897, a Guerra de Canudos termina de forma trágica para milhares de brasileiros. Esta história é narrada por Euclides da Cunha em Os Sertões, um clássico da nossa literatura. Ainda que influenciado pela ciência evolucionista da época, o que lhe rende algumas contradições, o livro é um extraordinário poema épico. Além de estudar com detalhes a terra e o homem do Nordeste, ele revela um Brasil com profundas desigualdades sociais e econômicas, bem diferente do que imaginavam as nossas elites. No final do século XIX, o Arraial de Canudos se ergue no interior da Bahia. Mais de 20 mil sertanejos se reúnem em torno de Antônio Conselheiro, um beato que pregava seus princípios religiosos em suas andanças pela Caatinga. Conservador, não reconhecia o casamento civil, apenas o religioso. Rebelde, ignorava a cobrança de alguns impostos pelo governo. Profeta, ele previa a volta de Dom Sebastião, um antigo rei português que virou lenda depois de sua morte, e um destino mítico para seus fiéis. Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, o sertão virará praia, e a praia virará sertão. A comunidade se desenvolve criando bois e cabras e cultivando algumas lavouras. Não existe propriedade privada. Tudo pertence a todos. Este projeto utópico de sociedade incomoda os republicanos brasileiros, que acabavam de chegar ao poder e viam no fato uma possível conspiração monárquica. Decidem, então, invadir Canudos. A primeira expedição é um fracasso. Os fanáticos religiosos, como eram chamados pela imprensa, botam os soldados para correr, armados apenas com paus, pedras e algumas poucas espingardas ultrapassadas. O mesmo acontece na segunda e na terceira tentativa, quando centenas de soldados perdem as vidas. Desmoralizadas, as tropas federais recebem ajuda econômica do governo e voltam para arrasar Canudos, com mais de 700 toneladas de munição. É o fim do sonho de Conselheiro. Pouco mais de 300 pessoas se entregam, a maioria mulheres e crianças. Mas os jagunços lutam até o final. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Pesado, né? Deixa eu fechar aqui, Gabriel. Pesado, hein? Fechar aqui. Depois eu montar, Cecília, eu te mando pelo WhatsApp esse vídeo depois pra você, WhatsApp. Então, menino, qual a ideia, pessoal? Vocês viram como é que foi pesado o negócio? Gente, mandaram o exército com 4 pessoas pra matar os caras. E a ideia não era só destruir Canudos, era exterminar Canudos. Por isso que o Beato vai falar o negócio seguinte, né? E passo a passo vai cumprindo a profecia que o Beato dizia que o sertão ia alagar. O que fizeram depois disso no lugar que é Canudos? Uma hidrelétrica de Sobradinho. Os caras fizeram uma hidrelétrica para quê? Para apagar a história. Para não ter rastro desse povo nenhum mais. Então essas fotos que apareceram, fotos reais, tá? Essas fotos, então, fotos reais da época. Então, quer dizer, os caras fizeram uma hidrelétrica em cima de onde era Canudos. Por isso que o Beato acertou a previsão dele, que o sertão virou mar. Então, moçada, gente, vou pôr no quadro aqui. Essa matéria ela é pesada pra caramba, né? É bem dura. O que acontece? Você tem o quê?
destruído. Então, aqui, ó, você vai ser o quê? Com a estrelinha, com a bonitinha aqui, ó. Você vai ter o quê? Ó? O Estado brasileiro, olha lá, o Estado brasileiro massacrou essa gente. Pessoal, massacrou esse pessoal. Massacrou a gente mesmo, assim, de extermínio mesmo. E aí você pode ver, se alguém ficou atento naquela foto final lá, pessoas que são aquelas que estão no finalzinho abaixadinhas, assim, no geral são mulheres e crianças. Pessoas negras, mulatas e mestiças. Só a gente pobre. Ou, como diriam na época, né? A ralé social. Entendeu? Então, não é, vou repetir, não é que Carlos era Suíça, não é isso. Mas lá você tinha uma coisa importante, que era a dignidade. E o Estado fez o quê? O Estado exterminou. Gente, a palavra é exterminou esse pessoal aí. Tá bom? O Estado brasileiro não brinca com o pobre. Se alguém estiver atento à imprensa aí, o que o governo de São Paulo fez em São Paulo semana passada? Deu uma repercussão aí, o cara fez. Quem lembra aí? Alguém viu a imprensa? O que o governo de São Paulo fez? O que o Dória fez? Colocou pedra nos coisa pública, tudo. Exemplo, tem um viaduto de São Paulo aqui, né? Você olha um viaduto, aqui. O cara precisava dormir no viaduto. O que o cara fez? Encheu de pedra para os caras não dormirem no viaduto. Porra, vai para o inferno, cara. O inferno, quer dizer, política pública, que é jogar o cara, quer dizer, o cara nem para dormir não pode, mas também, quer dizer, o cara tá fudido na vida, essa é a pegada. Então, o Estado brasileiro, às vezes, ele é extremamente mal. O Estado, ele é duro, ele é muito pesado. E rapidinho aqui, o Euclides da Cunha morreu, rapidinho aqui, ele morreu porque ele foi cobrir a Guerra de Canudos e ficou 1 ano fora da casa dele, né? E a esposa dele é uma mulher muito bonita. É isso aí, Lara. É isso mesmo, essa é a ideia, Lara. Porque higienista mesmo. Você vai execrar esse pessoal. Né? A palavra é execrar mesmo, execrar esse cara. E o Euclides da Cunha, ele tinha uma mulher muito bonita, né? E ela arrumou um namorado, engravidou, do Dilermando, que é o namorado da mulher dele, a esposa dele, engravidou. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ela estava grávida e tudo mais, ele descobriu que a mulher... E o cara era um maldito, tá? O Euclides da Cunha batia na mulher, o cara era um tranqueiro. E aí ele chamou o cara para um duelo. O Euclides da Cunha era mais velho que eu, o namorado tinha 20 anos, o cara matou ele. É assim que morre o Euclides da Cunha. O cara, quer dizer, enfim, vamos lá, podemos seguir, momento, ok da aula. Podemos seguir aí, tranquilo? Firme forte? Printaram o quadro lá? Printaram o quadro? Printa para nós ver, Cezão. Tá bonito. Printaram? Beleza? Pronto. Gente, eu não sei se alguém aqui tem parente nordestino. Alguém é nordestino aqui? Eu tenho parente nordestino? Alguém tem aqui? Continua a aula de hoje. Mesma pegada de aula de hoje. Alguém tem aí? Parente nordestino? Se alguém tiver, me fala, por favor. Porque no Nordeste, gente, tem um cara que é muito legal, né? Que é um homem santo. Alguém sabe quem é esse homem santo no Nordeste aí? Os nordestinos? Que é muito legal. Cultura bonita dos caras, alguém sabe aí? Como é que chama esse cara? Padim Padeciso. É, meu amigo Cezão. Vou meter no quadro agora aqui, moçada. O segundo movimento messiânico. Eu vou colocar, igual os caras falam no Nordeste, em homenagem ao pessoal do Nordeste, que o Nordeste é pessoal nordestino, por maravilhoso no Nordeste. Né? Como dizia o Belchior, Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. É, Belchior. Um cara chamado de Padim Cisso. Nós temos direito de escrever errado no quadro. Nós temos direito de escrever isso. É o Padim Cisso. Quem que é o Padim Cisso? O Padim Cisso é um cara que está no Ceará, né? E o Padim Cisso, obviamente, ele é um padre, né? Na verdade, o nome correto é o Padre Cícero, né? Ah, legal, moçada, que vem uma coisa bacana. A gente tem uma região algo parecido. Só de 3 pontas aqui, tem um padre que é muito amado na cidade. 3 pontos é a Júlia, é a Sara, quem mais 3 pontos aqui? Quanto 3 pontos fala para nós. Vitória, o que você sabe do Padre Vitor? O que você sabe dele? Por favor. Ou alguém sabe do Padre Vitor aí? O que você sabe desse cara? Quem foi esse cara? Ele era um filho de escravo. Escravo? E ajudava os pobres. Era um cara, filho de escravo, né, negro, né, e era um cara que até hoje, eu não sei se ele já foi beatificado, não foi?
Foi, não. Foi beatificado, sim, foi não? Foi sim. Acho que ele foi assim, acho que o próximo estágio agora é virar santo. Então as pessoas Ah, de é, três pontos. isso. Ele é É, porque beato. é beato. As pessoas de três pontos, muita gente de três pontas, né? E eu não sei explicar porque eu não sou de lá e também não tem leitura disso. Mas é que o pouco que eu sei de cultura popular aí é que tem pessoas que têm muita fé no Padre Cícero, não, Padre Cícero, no Padre Vítor. E aí há relatos de pessoas de três pontos da região que ele fez milagres, né? Não é isso? Alguém sabe a história aí? Alguém sabe essa história? Meninas, o pessoal, essas vão, né? Parece que tem um milagre que a mulher não conseguiu engravidar. Eu acho que é isso, não sei se estou enganado. E ela fez uma oração para ele, conseguiu ficar grávida, um papo desse, então é considerado como um milagre do Padre Vítor, né? Lá no Nordeste tem um cara que não é igual ao Padre Vítor, porque o Padre Vítor era um cara extremamente mais ligado às questões sociais. O Padre Inciso não. O Padre Inciso era um cara extremamente bacana, que o Padre Inciso, na verdade, ele era vou chamar aqui, vou usar um termo que é meu, vou chamar aqui de um guia espiritual. Ele é um guia espiritual. É um cara, Cezão, que vai te orientar, cara, em tudo que você precisa na vida. Te orientar sobre tudo. Higiene, sobre saúde, sobre trabalho, tudo. O Padre Inciso te orienta. Então, o Padre Inciso é um cara extremamente carismático. O que é ser um cara carismático? Eu não estou falando, gente, de renovação carismática católica. Tá? Não estou falando isso, não. É um cara que tem carisma. E na igreja católica tem muito cara carismático do jeito aí. Né? Eu estou lendo, cadê? Eu preciso ler, mas você lê esse livro. Mostrei esse livro, você precisa ler. Você precisa ler o quê? Você precisa esse livro? Não, né? Mostrei para vocês? Não, né? Mostrei para vocês, para a turma aqui? Não, né? Mostrei não, né? Acho que não. Estou nesse livro aqui, que é do Fábio de Mello e o Leandro Carnal. O Fábio de Mello explicando por que ele é religioso e o Carnal explicando que ele é ateu. E o Fábio de Mello é um cara nessa pegada. É um cara que é músico, um cara que é bonito, né? Um cara que fala bem, desenvolve. Então, são os caras que têm carinho na igreja católica. Só que o Padre Inciso, ele é um cara carismático e ele começou a buscar aqui, César, ter muita influência, cara. O Padre Inciso começou a ter muita influência, cara, na questão política. Ou seja, o Padre Inciso vai se tornar, de certa forma, um elo importante entre o povo e a elite. E alguns historiadores vão falar, olha, o Padre Inciso, na verdade, também é um coronel. Só que ele é um coronel do povo. Perceberam? Ele chega a ser prefeito de Juazeiro. Prefeito. Então é um cara o quê? Que é um coronel do povo, que orienta o povo. Então, obviamente, o quê? Esse cara aqui, ele começa, eu vou chamar aqui, não sei como é que chama, a arrebatar multidões. Tem um cara em São Paulo, não sei como é que ele chama. Tem um padre em São Paulo, muito bacana, achei, Santo André, que a missa do cara não cabia o pessoal na igreja mais. O pessoal vai, porque o cara fala bem, o cara desenvolve. É o Padre Inciso. Só que o Padre Inciso cometeu uma coisa que aí pegou pesado. Para ganhar mais adeptos e mais pessoas, ele criou porque assim, tem um milagre, como é que chama? Eu estive lá em Assis, na Itália, e é o seguinte, o que é o milagre de Assis? Eu não sei quando, não lembro de cabeça exata, mas enfim, é bem, enfim, bem antigamente. Teve uma pessoa que foi tomar uma hóstia, Eucaristia, e a hora que o padre deu a Eucaristia, ela sangrou, a carne sangrou e virou carne de verdade. Tá? Isso é um milagre, chama milagre, esqueci o nome do milagre aí. Depois procura no Google, milagre, por aí. Lanciano? Oi? É o de Lanciano? Exatamente. Milagre lanciano. Entende? Então acontece. Esse milagre aconteceu na Itália. E está lá no museu, está lá, até hoje, está lá pela de carne, está lá no museu. Muito bonito o museu lá. Tem esse milagre. Né? E aí acharam que, fizeram uma análise de DNA depois, essa carne é de um homem que viveu no Oriente Médio e o sangue é de um cara do Oriente Médio, mais ou menos aí a torno de 2.000 anos. Aí a coisa pega, o Ercão que é ateu fica meio preocupado. Né? A coisa ficou meio complicada. O que é que o Padre Cícero fez? Mesma vibe. Diz que foi dar a Eucaristia para uma fiel, a fiel colocou a hóstia na boca, a hóstia virou carne na hora e sangrou a boca da moça. Isso aí virou um zum no mundo, né? No mundo, essa ideia.
E aí o Juazeiro do Norte passou a ser o quê? Cheia de gente. E a Igreja Católica foi falar, olha, peraí. E, gente, eu não vou entrar nessa discussão agora, que não é o momento. Para a Igreja Católica, os milagres acontecem. Só que o milagre acontece. O milagre é um negócio que tem que ter um estudo muito profundo. Os cara, é um negócio duríssimo de explicar. Não é uma coisa assim, milagre. É um negócio muito complicado. E aí a igreja falou, olha, isso não aconteceu. Não foi um milagre. Foi algum tipo de armação que o padre Cícero fez para poder ganhar mais prestígio ainda. E aí o padre Cícero falou, não, aconteceu um milagre. E o padre Cícero, então, moçada, ele foi, o padre Cícero, o padre Cícero, ele vai ser excomungado da igreja. Excomungado. A igreja vai tirar dele a posição de padre que ele tinha. O que aconteceu, padre Cícero, então? Ao invés de fazer a missa dentro da igreja, que ele precisa fazer missa mais, ele fazia orações do lado de fora da igreja. E a cidade enchia. Então, o padre Cícero, ele passou a ser um cara extremamente... Opa, peraí. Ele passou a ser um cara aqui extremamente poderoso no Nordeste. E o que ele falava era quase que lei. Então, moçada, e obviamente o quê? Ele vai ser um cara que vai ter, então, o padre fala que a bola já. O padre Cícero vai ser um cara que vai ter o quê aqui? Ele vai ter... O padre Cícero, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma referência para a população do Nordeste. E até hoje é assim. Ele foi excomungado, né? Em 2016, o Vaticano resolveu rever a excomunhão dele e ele passou a ser novamente um homem católico. E agora a luta é para que o padre Cícero vire um santo. Gente, vocês estão vendo, e parei de falar, acabou a hora já aqui. Vocês estão vendo como a questão... voltando ao quadro, para printar o quadro, por favor. Se você printar o quadro, pode printar o quadro. Faltou 2 revoltas na aula de hoje, não deu tempo mesmo. Mas eu falo, sem problema, sem crise. Vocês estão vendo como a questão religiosa é importante? Percebeu? Quer dizer, sempre que eu tenho no Brasil, então é só no caso, o Estado te arrebenta, o coronel te arrebenta, a vida te arrebenta. Quem que te acolhe? Esses, vou chamar de líderes carismáticos. Tudo bem? No caso do conselheiro, ele te dava uma opção de vida. No caso do padre Cícero, ele te dava um acolhimento espiritual. Te dizia que aquilo que está passando é um projeto divino de Deus para você. E aí a coisa, pelo menos do ponto de vista prático, dá o que? Dá uma segurada. Perceberam? Mas, detalhe, o Estado sempre agiu com violência. Tá bom? E o padre Cícero, hoje em dia, para quem não sabe, ele tem uma estátua aí gigantesca, maior que o Cristo Mendes, né? Que é um dos lugares que turismo tem no Nordeste, é Juazeiro do Norte, no Ceará, que é a terra do padre Cícero. O que o pessoal faz em 3 pontos aqui no Padre Vitor, lá em Juazeiro, é 70 vezes maior. Que todo nordestino, olha como é que é louco isso, nordestino católico, tem que ir até Juazeiro do Norte ver o Padre Cícero. Como é cultura bonita, né, gente? Como é cultura bonita. A última coisa da aula de hoje. Qual o maior movimento, qual o maior evento católico do Brasil? Alguém sabe? Essas vão acertar. Alguém sabe aí? Não sabe, né? Não é Aparecida. Páscoa. David, Nossa Senhora Aparecida, você está dizendo 2 de outubro, né? 2 de outubro é muito grande. Esse é o segundo. O primeiro evento do Brasil chama Círio de Nazaré. Acontece na cidade do Belém do Pará, na qual mais ou menos aí, em torno de 1,5 milhão de pessoas vão até Belém do Pará para poder tocar na corda do Círio de Nazaré. Norte do Brasil. Para nós, a gente é estranho demais isso.
Então, a questão cultural é muito bonita. Acho bonito pra caramba isso. Eu tenho vontade de ir no Cid Nazaré um dia, conhecer o Cid Nazaré. Porque o Cid Nazaré é um negócio gigantesco. E aí, para a gente falar sobre isso, quando você sai e vai em outros lugares, exemplo, eu fui a Fátima, em Portugal. Padre Vítor, em Três Pontas, é 80 vezes mais gente que Fátima, em Portugal. Porque na Europa isso não é importante, para nós é importante. Então você tem o Cid Nazaré no norte do Brasil, você tem o Padre Inciso na região nordeste do Brasil, você tem Nossa Senhora Aparecida na região sudeste do Brasil, você tem o Templo do Pai Amado, que eu não sei, que é na região centro-oeste, eu acho. Cada região tem a sua questão cultural e cada região a fé, que é muito bonito. Meninos, como eu falei muito, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum respondeu ali. Podemos seguir então? Então, meninos, ó. Beijo do ex-gordo. Bom descanso para vocês. Essa semana sem dever. Curta o carnaval para dar uma descansada, que logo estamos de volta aí. Valeu, gente. Valeu, obrigado, moçada. Valeu. Teve bom demais hoje. Valeu. Valeu, Arcão. Valeu. Arcão, obrigado. Tchau, valeu. Tchau, meninos. Obrigado a vocês. Valeu.